Esta semana, o Band Cidade mostrou o caso de uma família em que a mãe perdeu o bebê enrolado no cordão umbilical antes do parto. Hoje você vai ver outro caso semelhante. Em ambos, as famílias dizem que foram mal atendidas na maternidade e as mães não teriam passado por procedimentos médicos que poderiam ter salvo as crianças. Dona Creuza enterrou a neta nesta manhã. Segundo a família, a criança morreu por negligência médica. Creuza alega que sua filha Sheila deu entrada na maternidade Ana Braga na última sexta-feira com sintomas de início de parto. Mas o médico plantonista teria enviado a grávida de volta para casa, pois não estaria na hora do bebê nascer. Ela falou para eles que ela não podia ter o neném normal, ela ia ter cesárea, né? Aí ele falou, não, minha senhora, mas mesmo ela tendo cesárea, ela tem que ir para casa, sentir dor para poder ela vir. Eles bateram uma ultrassom, nessa ultrassom já estava constando que ela estava perdendo líquido, entendeu? Ela já estava com a semana completa para ter o neném. A mãe da grávida conta ainda que a jovem teria passado o fim de semana sangrando e com dores. E ao retornar à maternidade na última terça-feira, após um exame de ultrassom, foi constatada a morte da criança. Quando a minha filha perguntou, doutor, como é que está minha filha? Ele disse, infelizmente, mãe, a sua filha foi a óbito. Eu falei, doutor, e aí, vamos fazer a cirurgia para tirar a criança? Ela disse, infelizmente não, porque essa criança está morta e se a gente for fazer uma cirurgia nela, na mãe, ela corre sério risco de contaminação. Este é o segundo caso exibido pelo Band Cidade em menos de uma semana, de grávidas que denunciam atendimento na maternidade Ana Braga. No início da semana, o bebê desta mulher morreu após a gestante não conseguir realizar um exame de ultrassonografia. Já com a filha de Creuza, a negligência médica foi constatada na sala de parto. A criança declarada morta após o exame de ultrassom nasceu viva, mas não resistiu muito tempo. A família acredita que a criança poderia ter sido salva se o diagnóstico fosse correto. Ela disse que a médica que entrou no plantão de ontem, ela não sabia que a criança estava morta, ela tirou a criança e botou em cima da minha filha. Quando ela viu que a criança ainda estava viva, ela tentou reanimar a criança, mas a criança estava muito fraca e não resistiu. Por telefone, a assessoria da maternidade Ana Braga informou que houve falha de comunicação entre os funcionários. O prontuário médico que atestava a morte do bebê só chegou nas mãos do cirurgião depois que a criança nasceu. E por isso o médico responsável pelo parto pensou que a criança ainda estivesse viva quando veio ao mundo. Esquisito isso, hein? Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down e nós convidamos o Omar Maia, ele é presidente da Associação de Pais e Amigos do Down no Amazonas, a APADAN, para falar sobre os esforços que estão sendo feitos aqui para melhorar a qualidade de vida das pessoas com síndrome de Down. Boa tarde, Omar. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. É um prazer e gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui para falarmos sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down. Omar, ainda há muitos obstáculos a serem vencidos aqui no estado do Amazonas para a gente proporcionar mais qualidade de vida às pessoas, aos portadores, às pessoas com síndrome de Down? Sim. A gente tem tido barreiras muito grandes ainda na questão da educação. Nós temos tido um pouco de barreira na questão da saúde, por falta de alguns profissionais capacitados ou com experiências em atender pessoas com algum tipo de deficiência, não só na síndrome de Down. Nós ainda temos esse empecilho aí. Agora, a lei garante educação no ensino regular para as pessoas com síndrome de Down, principalmente as crianças, né? Sim, esse direito é garantido por uma lei federal, né? Direito das crianças na escola, e existem algumas escolas que descumprem essa lei, né? E até para a sociabilidade dessas crianças, porque se elas ficarem só numa escola, só com crianças especiais, elas não vão estar participando da sociedade, elas vão estar segregadas num lugar, no meio só de pessoas que nem elas. Então, a gente não quer isso, a gente quer que essas crianças participem da sociedade, elas têm condições para isso,
Crianças com síndrome de Down, principalmente, são crianças normais. Eu tenho 3 filhos, 2 normais, ditos normais, e a Stephanie, que tem síndrome de Down, e não vejo diferença nenhuma entre eles. Né? A diferença, lógico, a gente vê na questão do desenvolvimento, que ele é um pouco mais devagar do que o normal, até porque essas crianças, para se desenvolverem, elas precisam de estimulação. Se você não estimular nem seu filho, que é dito normal, ele não vai fazer nada, quanto mais uma criança com síndrome de Down. O tratamento tem que ser o mesmo. Agora, essa dificuldade em matricular as crianças com Down, isso acontece na rede pública e também na rede privada? Sim, na rede pública, algumas escolas, pelo que algumas mães têm me relatado, têm me procurado para falar disso, elas têm, por parte do gestor da escola, uma certa dificuldade, fica enrolando a questão, quando a pessoa vê, já passou o dia da matrícula e ela já perdeu a matrícula. Né? Tem caso de uma mãe que ela passou 3 anos tentando matricular a filha dela. Né? Quando diziam que era para resolver, já tinha passado a fase da matrícula. E escolas particulares, eu recebi uma denúncia que tem uma escola particular aqui em Manaus, que eu vou até estar averiguando isso para tomar as providências devidas, cobrando taxa extra de pais que têm filhos especiais na escola, o que é ilegal. Né? Inclusive, até no Código do Consumidor, no artigo 40, no seu parágrafo 3º, ele fala que é indevido essa cobrança a mais, isso é abuso ao direito do consumidor. Né? Agora, a APADAN vai estar realizando nesta sexta-feira ainda uma programação relativa ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Isso, infelizmente a gente não conseguiu um espaço para poder estar fazendo esse evento hoje. Então nós estaremos realizando amanhã uma audiência pública, na realidade uma sessão especial na Assembleia Legislativa, a partir das 9 horas da manhã, no auditório, na plenária Rui Araújo. E gostaríamos de contar com a presença de vocês e no domingo nós vamos estar realizando uma atividade voltada diretamente para as crianças, não só crianças Down, mas crianças normais. Você tiver seu filho, leve, é uma oportunidade do seu filho estar interagindo com essas crianças Down lá no Parque dos Bilhares a partir das 17 horas. Vamos ter uma equipe de entretenimento formada por um palhaço, um mágico, um malabarista, e vamos ter também distribuição de brinde para as crianças que lá comparecerem e também material informativo sobre a associação e síndrome de Down. Ok, Omar, muito obrigado pela entrevista e sucesso nessa sua caminhada. Ian, eu é que agradeço mais uma vez essa oportunidade de podermos estar falando sobre a síndrome de Down, um assunto que eu acho que é muito importante. As pessoas precisam tomar um pouco de conscientização, até de que a síndrome de Down não é uma doença, ela é só uma falha genética. Obrigado. Confira agora a previsão do tempo para esta sexta-feira na capital e no interior. E no município de Iranduba, a sexta-feira continua sendo nublada e encoberta com chuva isolada, máxima de 34 graus e mínima de 25 graus. Já no interior do estado, em Tefé, a previsão também é de fortes pancadas de chuva e tempo parcialmente nublado. A máxima é de 34 graus e a mínima de 24 graus. Amanhã, na capital, o dia amanhece com um forte sol, mas a previsão é que, junto a ele, pancadas fortes de chuva e trovoadas também farão parte do dia. A máxima será de 34 graus e a mínima de 25 graus. Você vai ver a seguir no Band Cidade. Estudantes protestam contra possível aumento da tarifa no transporte coletivo da capital. E ainda, PEC das domésticas deve atingir mais de 40 mil trabalhadores em Manaus.